Vamos falar um pouquinho primeiro da presença do Cadillac Fairview aqui no país. Desde quando vocês chegaram aqui, como é que vocês enxergam o mercado brasileiro, competindo com outros mercados, e qual é a perspectiva de novos projetos da Cadillac aqui no país? Cadillac está investida aqui no Brasil desde 2006. O nosso primeiro investimento foi uma participação relevante na Multiplan. O investimento foi feito antes da abertura de capital, então é um longo prazo aí que a gente está com eles e é um investimento que a gente gosta muito e tem muito orgulho de ter feito. Depois, em 2012, a gente fez um outro investimento em logística com o nosso parceiro que é a Autonomy. Também a gente gosta muito, logística teve uma dinâmica boa aí nos últimos anos e hoje é tudo que a gente tem no Brasil. A Cadillac Fairview e o Ontario Teachers gostam muito de Brasil, a gente está aqui há bastante tempo. A gente entende que para investir no Brasil, você tem que entender a dinâmica local, você tem que estar no mercado. O Brasil é um país estratégico hoje para o Teachers. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fundo vai e está investindo recursos para entender o país, para estar no país e, óbvio, com o objetivo de ter uma presença e fazer investimentos aqui. Então, acho que é uma perspectiva muito boa que a gente tem. Excelente. Acabou de acontecer uma discussão com colegas que também são investidores institucionais, alguns estrangeiros, outros nacionais. Então, eu queria que você trouxesse um pouco do que foi essa discussão. Quais são as principais dores ou desafios que os investidores institucionais entendem que existe no Brasil? Qual é o apetite que vocês têm para o Brasil no curto e médio prazo? E também as perspectivas para o mercado imobiliário nacional, que, como você disse, tem as suas particularidades, funciona um pouco diferente do resto do mundo. Bom, eu acho que a posição da Cadillac Fairview é muito parecida, o entendimento é muito parecido com os dos outros institucionais estrangeiros. Quando a gente olha para o mercado imobiliário, vou começar falando de mundo, depois a gente fala um pouco de Brasil. É um momento complicado com essas taxas de juros, né? Aqui no Brasil a gente sempre tem muita volatilidade de taxa de juros, não é uma novidade para a gente navega esse ambiente. Mas quando a gente olha uma taxa de juros nos Estados Unidos de 5% e o efeito que isso causa no valor dos ativos nos países desenvolvidos e para a gente que é fundo canadense na América do Norte, é uma coisa muito complicada, porque o mercado lá fora ele é muito mais eficiente do que o mercado aqui e você tem realmente uma flutuação muito grande do valor dos ativos quando você tem uma alta na taxa de juros. Então a nossa discussão interna é complicada nesse sentido, porque o Ontario Teachers está numa política defensiva de capital. Com essas taxas de juros, a gente tem que aumentar um pouco a alocação para renda fixa, porque tem espaço e você consegue gerar retorno que faz sentido. Sem dúvida. Então, diminui um pouco aí o apetite para renda variável e para ativo de risco. Então, o que a gente está vendo fundo de pensão, tem investimento de real estate, porque tem um casamento com os passivos que faz muito sentido, gera cash flow, mas no momento é difícil a gente ter mais dinheiro para investir. E quando você olha o Brasil, acho que dos países emergentes hoje, o Brasil é o que está melhor posicionado. Mas com tudo que está acontecendo, fica uma conversa difícil, porque não é só uma conversa que a gente tem dinheiro para o Brasil ou dinheiro lá para fora. É assim, o real estate competindo com renda fixa, com tesouro americano e com outras classes de ativo que nesse momento estão um pouco mais atrativas. Mas o mercado é cíclico, Henrique, então eu acho que assim, a Cadillac Fairview está no Brasil no longo prazo e, como eu falei, o Brasil é um país estratégico. O real estate é um investimento cíclico, então a gente está passando por uma fase do ciclo, isso em algum momento vai reverter. Essa fase do ciclo, pelo que eu entendi, e você me corrija se eu estiver errado, mas é mais de consolidar o portfólio, talvez ciclar alguma coisa, do que um ciclo de aquisições e desenvolvimentos, é isso? Eu acho que tem isso, consolidação, reciclagem e esperar um momento onde o apetite para ativos de renda variável, de risco, volte. Como o nosso dinheiro é dinheiro estrangeiro, esse apetite é muito mais o que está acontecendo lá fora do que aqui.
Porque eu acho que, tendo apetite, de uma forma geral, os retornos do Brasil são razoáveis. A gente consegue fechar a conta. Eu estou falando isso em tese, né? Porque tudo depende muito do momento, Claro. onde a gente vai fazer o investimento. Perfeito. Agora, se lá fora as coisas se ajeitarem, supondo que a inflação vai ficar mais controlada, isso vai permitir que a taxa de juros caia, isso vai permitir também que os investidores parem de resolver os problemas nas suas bases, nas suas matrizes e olhem para os emergentes. O Brasil está bem posicionado em termos de política, economia, PIB, inflação, ou seja, se não tiver o componente externo, como nós estamos para que a gente traga esse dinheiro, na sua visão? Eu acho que o Brasil está bem posicionado em relação aos outros emergentes, porque os fundos que querem fazer alocação para países de emergentes, quando eles olham, eles falam, poxa, o Brasil tem menos problemas do que a concorrência. Mas eu acho que tem espaço para a gente melhorar aqui no Brasil algumas coisas. Eu acho que a taxa de juros precisa cair, e está caindo, acho que isso vai acontecer. Eu acho que o ambiente político, ele é razoavelmente estável. Eu acho que quando você olha os últimos anos, né, troca governo, e aí no final a economia, você não tem uma disrupção, né? E eu acho que a única forma de você estar num país como o Brasil e ter uma presença e gerar um retorno é você estar no longo prazo. É muito difícil. Eu acho que quando você pega os fundos de curto prazo, um private equity, você errou a entrada, teve algum problema aí no seu prazo de investimento, você perde muito dinheiro. Quando você está no longo prazo, é um investidor de mais longo prazo, que como o pessoal estava falando no painel, a sua ideia não é ficar 20 anos investido, mas você pode, se precisar. Então você não tem que fazer uma saída num momento ruim. Isso ajuda muito, muito num contexto de um país como o Brasil.